Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e, como eu sempre faço no início dos meus vídeos, deixem-me me apresentar, né? Eu sou professor há mais de 25 anos aqui no Brasil, logicamente, e trabalho com as disciplinas de língua portuguesa, redação, interpretação de textos, e eu sou autor da nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Como eu sempre costumo dizer, né, seja muito bem-vindo, realmente muito bem-vinda. Peço a você que, se possível, né, faça aqui a sua inscrição em nosso canal para receber os vídeos, para acompanhar o nosso curso completo de língua portuguesa. Indique o nosso canal para quem gosta de estudar a nossa língua portuguesa, a gramática, a interpretação, a redação, né? E claro, veja as outras redes sociais nossas, como Instagram e Facebook, para receber gotas diárias de conhecimento sobre a nossa língua portuguesa. Muito bem, nós estamos no curso completo de língua portuguesa, numa dada sequência. Se você não viu ao último vídeo, eu sugiro que você assista a ele, em que eu falo sobre período composto, orações subordinadas substantivas. Hoje nós vamos conversar um pouco, observe, a respeito das chamadas orações subordinadas adjetivas. Nós estamos estudando exatamente período composto, nós vamos bater um papo sobre as orações subordinadas adjetivas, tá? Antes de qualquer coisa, como eu sempre faço e sempre alerto, este curso ele é todo montado com base no meu livro, na minha gramática, Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos. Portanto, todas as anotações, todos os conteúdos que você vir aqui em nosso curso, eles são de inteira responsabilidade minha, porque fui eu quem escreveu. Então vamos lá bater um papo sobre as denominadas orações adjetivas. Então a primeira coisa a se dizer é que são orações, elas são aquelas que possuem um valor de adjetivo, ok? Obviamente, né? Se o nome já é, daqui está dizendo orações adjetivas, né? Então ela tem um valor morfológico do adjetivo. Na verdade, o que representam essas orações? Elas representam, na verdade, o que nós chamamos de adjetivo oracional. Então, a oração adjetiva, na verdade, é um adjetivo expresso em forma de oração. Elas exercem a função sintática, ou seja, na parte sintática, elas vão exercer a função de adjunto, observem, adnominal, tá? Isso aqui é importante, tá? Porque depois eu vou fazer uma observação à frente para vocês, tá? Então, o papel sintático delas é o papel de um adjunto nominal. De um substantivo, ou seja, é um adjunto para um substantivo, ok? Ou um pronome antecedente. Portanto, você já pode perceber que a oração adjetiva, ela tem como antecedente, ela pode ter como antecedente um substantivo ou um determinado pronome. Vamos lá, continuando aqui, falando sobre características dessas orações. A principal característica das orações adjetivas desenvolvidas, claro, né, porque se forem reduzidas, a conversa é outra, é que são introduzidas por um pronome relativo. Observe, então, é importante que você conheça esses meninos, né? Estão aí que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E lembrando, né, quando eu falo sobre pronome relativo, eu explico isso, nós ainda temos dois vocábulos que podem funcionar como pronomes relativos, que são o como e o quando. Nós vamos ver exemplos disso aí, né? Aliás, eu falo sobre isso na aula sobre pronome relativo, ok? Então, pois bem, a característica dessas meninas é o fato de elas virem introduzidas por pronome relativo. Por isso que essas orações ditas adjetivas, elas também são conhecidas por orações relativas, ok? Orações relativas. Um detalhe curioso, tá? É que vocês podem perceber aqui, né, para a gente começar esse toque de bola. Vejam, por que elas são chamadas de orações adjetivas? Vejam esse exemplo número 1 aqui. Eu digo, eu admiro pessoas estudiosas. Veja que estudiosas está aqui funcionando, né? O papel sintático dele, ele é um adjetivo com papel sintático de quê, professor? De adjunto adnominal. Então, fazendo aqui a morfossintaxe, é um adjetivo na função de adjunto nominal. Vejam o que eu fiz aqui embaixo. Eu simplesmente peguei o adjetivo
e transformei-o em uma oração. Lembrando que é oração porque possui verbo. Vejam o que aqui, pronome relativo, introduzindo a oração adjetiva, né? Este que aqui, ele é um pronome fórico, né? Ou seja, um pronome de retomada, tá? Ele retoma o substantivo pessoas, portanto, o que foi que eu fiz? Eu transformei o adjetivo simples numa oração. Portanto, isso aqui, na verdade, professor, então, é um adjetivo oracional ou, se você quiser dizer, oração subordinada, porque ele está exercendo uma função sintática. Lembra que eu explico isso nas noções fundamentais sobre o período composto, que é um vídeo que também já está aqui no nosso canal, tá? Oração subordinada adjetiva, para você saber. Observe outro exemplo. Ó. Eu vi um carro, as portas dele, vejam esse dele que está aqui, indicativo de posse, né? Relativo aqui ao substantivo portas, na função de que, professor? Adjunto adnominal. Vejam que eu transformei o adjunto, observe, numa oração adjetiva. Ó, observem, né? Eu transformei o dele aqui no pronome relativo e criei uma oração adjetiva. Eu vi um carro cujas portas eram coloridas. Portanto, está aqui a minha oração subordinada adjetiva. Beleza? Então, esse é um dado inicial, né, para a gente bater um papo a respeito dessas meninas chamadas de orações adjetivas. Mas aí vem uma pergunta que vocês sempre me fazem. É uma pergunta que eu sempre recebo em sala de aula, nos cursos online, né? Que é uma pergunta clássica, que é a seguinte: professor, vocês gostam dessa coisa do sempre, né? Não tem nenhuma exceção, é sempre assim. Então, uma pergunta que eu sempre recebo é assim: professor Rodrigo, o pronome relativo sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva? A resposta é, o que é que vocês acham? A resposta é o quê? O que é que vocês acham? Você deve estar pensando assim, com certeza não, porque tem exceção. É verdade. Ou seja, nem sempre o pronome relativo vai introduzir uma oração adjetiva. Agora, preste muito bem atenção. As chances de um pronome relativo não introduzir uma oração adjetiva, as chances são pequenas. Existem sim situações, e eu quero conversar com você sobre isso agora, tá? Em que o pronome relativo ele vai introduzir o que alguns autores eles vão chamar de falsas adjetivas. O que é isso? O pronome relativo, ele aparece, mas ele não vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Ele vai, na verdade, introduzir provavelmente a oração subordinada substantiva. Ele vai fazer parte, ele vai fazer parte de uma oração substantiva e vai para ela exercer ou com ela uma função sintática. Observe comigo aí, eu trouxe exemplos que estão na minha gramática, no livro. Vejam que interessante aqui. Vamos analisar isso aqui. Ele analisou as leis, observe que este que está retomando leis, portanto, esse que está aqui, leis, ok? Vamos colocar aqui entre parênteses. Agora vejam, observe, ele analisou leis que convinha atualizar. Preste atenção, vamos raciocinar. Faça a pergunta: o que é que convém ou deixa de convir? O que convém ou deixa de convir é atualizar. Então, o que eu tenho aqui é isso que você está vendo aqui, ó. Isso convinha. Isso, portanto, é o sujeito. Como ele é um verbo, é um sujeito oracional. Ou, se você quiser dizer, é uma o quê? Oração subordinada, substantiva, o que, professor? Subjetiva, função de sujeito. Agora, olhem para este verbo. Atualizar. O que é que se vai atualizar? Verbo transitivo direto. O que se vai atualizar é justamente o que está aqui atrás, ó, o pronome relativo. Portanto, este pronome relativo que retoma leis vai funcionar como objeto direto
para o verbo atualizar. E junto, o atualizar junto com o pronome relativo vão funcionar como oração subordinada substantiva subjetiva. Você deve estar dizendo, caramba, professor. Pois é, eu tinha que trazer isso porque vocês sempre me perguntam, professor, o pronome relativo sempre vai introduzir oração subordinada adjetiva? Não, nem sempre. Mas em 99,999% dos casos, sim. Veja esse exemplo 2 aqui, ó. Suas palavras, que eu sei que são sábias, não me magoam. Preste atenção nisso aqui, ó. Suas palavras, as quais, raciocine comigo aqui, ó. Retomo palavras. Aqui dentro, então, quem é que tá aqui? Palavras. Então, vamos ler aqui palavras, tá? Vamos colocar aqui embaixo que o que significa palavras. Então, vejam o raciocínio. Não é assim, eu sei palavras. Não, não é assim. É assim, ó, eu sei. Vamos raciocinar. O que é que eu sei? Verbo transitivo direto. Eu sei que, ó, esse que está aqui é uma conjunção integrante. A gente viu isso nas orações substantivas. Eu sei isso. Portanto, eu sei, observe, que o quê? Que suas palavras, ou seja, palavras que estão aqui embaixo, são sábias. Ou seja, eu tenho aqui, na verdade, palavras que esse termo vai funcionar como o sujeito dos são sábias. Né? Dos são sábias, portanto. E os são sábias é o que, professor? É o complemento para o verbo saber que está aqui atrás. Portanto, esse que são sábias é o objeto direto oracional, né? Ou oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, né? Para a qual o sujeito é o quê? O pronome relativo que está aqui atrás. Ó. Este que está aqui vai funcionar exatamente como sujeito para oração subordinada substantiva. Portanto, o que não está introduzindo a oração adjetiva, é falsa adjetiva. Veja esse número 3. Fui de encontro às ações que se tentava implantar. Mesmo esquema, veja. Quem é este que está aqui, professor? Ações. Eu estou retomando aqui ações. Portanto, vou ler esse que aqui como sendo ações, ok? Então, agora raciocínio aqui dentro. O que é que se tentava? Ó? Tentava-se VTD mais si. Opa, o que é que dá VTD mais si, professor? Da voz passiva sintética. Esse si é partícula passivadora. O que é que se tentava? O que se tentava, eu vou destacar em amarelo para você, ó. Implantar. Eita! O que é que eu tenho então aqui em implantar? Sujeito passivo, né? É um sujeito para o tentava-se. Tentava-se isso. Tentava-se isso. Isso, portanto, é um sujeito oracional, ou seja, uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora veja, implantar o quê? Implantar é verbo transitivo direto, ó. Ele é verbo transitivo direto. Quem é o objeto direto dele? Ações que está aqui atrás. Portanto, ações, ó, é o objeto direto, tá? Que está expresso em quê? Pelo pronome relativo. Portanto, o pronome relativo que está aqui funciona como objeto direto e o objeto direto faz parte da oração subordinada substantiva subjetiva. Portanto, o que é que eu estou vendo aqui? Que o pronome relativo não introduziu uma oração adjetiva, mas sim uma oração subordinada substantiva. Você vai dizer, pô, professor, punk. Punk, mas é isso aí. Não é bom saber para vocês não saberem, é sempre, 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 sempre não. Sempre não. É o que a professora Amine chama de falsa adjetiva, ok? O professor Reinaldo Bechara diz que é um pronome relativo de função neutra numa oração substantiva. Um negócio interessantíssimo. Outros gramáticos vão dizer que isso aqui é um pronome substantivo relativo. Olha que peste, porque um pronome substantivo, ele vai exercer uma função típica de um substantivo, mas ao mesmo tempo ele é um relativo. É um negócio da peste. Ou seja, é para você saber isso aqui. Beleza? Então vamos voltar lá, tá? Vamos conversar agora sobre o seguinte, ó. Classificação das orações subordinadas adjetivas. Não é novidade para ninguém. Uma coisa interessante que as subordinadas adjetivas, elas são classificadas em restritivas, tá? A gente vai ver, e explicativas. Interessante
que esta nomenclatura de restritivo e explicativo era uma nomenclatura que existia, uma classificação antiga do adjetivo. Interessante que a nomenclatura gramatical brasileira, né, não colocou a classificação de restritivo e de explicativo para o adjetivo simples, mas colocou esta classificação para oração subordinada adjetiva. Vai entender o porquê, não sei, tá bom? Mas vamos lá então, voltando aqui. Então vamos lá bater um papo sobre restritivo, né, sobre restrição e explicação. Deixe-me logo chamar a sua atenção, mais uma vez, eu até colocar o slide aqui, mas deixe-me voltar aqui para não se esqueça. Vamos começar logo agora, colocar na cabeça que essa questão de ser restritivo e explicativo tem a ver com conteúdo semântico, tem a ver com aquilo que eu pretendo dizer. Tá? Tem a ver com a situação comunicativa. Cuidado para não defender uma ideia que se passa por aí, da qual eu não gosto, vou falar daqui a pouquinho, mas eu quero que você coloque na sua cabeça logo assim. A adjetiva tem a ver com sentido. Adjetiva restritiva e explicativa. Então volta lá comigo, tá? Então vamos lá. Restritiva, olha o que eu escrevi. Obviamente restringem, né? Particularizam, limitam. Eu gosto disso aqui, ó. Limitam a significação do substantivo ou pronome substantivo antecedente. Indicam que a informação prestada pela oração não se aplica, chama a sua atenção para isso aqui, ó. Não se aplica ao todo, tá? Mas tão somente a uma parte do todo. Geralmente aparecem dentro da estrutura oracional sem virgulação. Por que eu disse geralmente aparecem dentro da estrutura oracional sem virgulação? Porque sempre que eu coloco isso, alguém me manda uma mensagem assim, professor Rodrigo, a história do sempre, né? Quer dizer que a oração adjetiva e adjetiva nunca vai ter virgulação. Veja, existe um livro do professor Celso Pedro Luft, tá? Em que ele fala que há a possibilidade de se aplicar uma vírgula numa oração subordinada adjetiva restritiva quando ela é muito longa. Eu não gosto dessa ideia, respeito, tá? E por isso eu coloquei que geralmente, porque sempre que eu falo sobre restritivo, alguém me manda essa mensagem. Ah, mas nunca vai poder ter, não, porque meu professor, não sei aonde, não sei das quantas, disse que pode acontecer uma oração adjetiva restritiva. Tá? Calma, eu não gosto dessa ideia. Tá? Não sou muito afeito a ela, respeito a ideia do professor Celso Pedro Luft, no livrozinho dele lá, que ele fala quando a oração adjetiva ela é muito extensa e ele coloca apenas uma vírgula no final dela, o que para mim é mais estranho ainda, tá? Mas enfim, paciência, beleza? Então por isso que eu falei isso aqui do geralmente, mas tomem como oração adjetiva restritiva não tem pontuação, ok? Ademais, as orações adjetivas restritivas não podem ser retiradas da oração. Isso aqui é interessante, ó. Elas não podem ser retiradas da oração, pois são indispensáveis ao sentido geral do enunciado, ok? Isso aqui é interessante para vocês saberem, beleza? Aí vejam só, deixa eu colocar essa página em branco aqui. Por quê? Porque quando eu falo de oração subordinada, tá? Subordinada, adjetiva, restritiva, tá? Para vocês entenderem melhor, as restritivas, elas representam o que na matemática, quando você estuda teoria dos conjuntos. Como assim, professor? O que é uma oração subordinada adjetiva restritiva? É a teoria dos conjuntos assim, ó. Eu tenho, vamos lá colocar aqui, eu tenho um conjunto A, tá? E tenho um conjunto B. Deixa eu colocar aqui um conjunto B. Vamos lá aqui o conjunto B. Vou colocar aqui para você. Então, eu venho aqui dentro, ó, e tenho um conjunto B. Pronto, isso aqui é o conjunto B, ok? Então, na matemática, como é que eu represento este conjunto B? Aliás, essa diagramação aqui. Eu vou dizer que A, que A, acho que é isso, se eu não estiver errado é isso, ó, contém B. E eu vou dizer que B, ele o quê? Está contido em A. Isso é teoria dos conjuntos. E isso é restrição. A restrição é justamente essa ideia em que, dado um certo conjunto, eu vou nele particularizar, restringir. Eu vou dentro desse conjunto e pensar alguns elementos.
mas não todos. Mas não todos. Porque quem vai pensar todo mundo, professor? As explicativas. Ok? Então vamos lá, voltando aqui com o tio Rodrigo. Vamos para cá. Então, já que você entendeu, vamos ver alguns exemplos comigo aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. O homem que fuma diminui seus dias de vida. Veja que a oração adjetiva está aqui e eu queria chamar a sua atenção. Eu trouxe vários exemplos. É muito comum quando nós damos aula sobre oração adjetiva. Eu quero chamar a sua atenção logo agora, para você logo ficar logo atento. Veja, quando nós, professores, damos aula sobre orações adjetivas, é muito comum que a gente dê muitos exemplos com o pronome relativo que. Mas não se esqueçam de que as orações adjetivas são introduzidas por pronomes relativos, e os pronomes relativos, ela é introduzida por um pronome, né? Mas que existem vários pronomes relativos. Então, cuidado para não bitolar achando que é só o que. Pode ser o que, pode ser o quem, pode ser o onde, pode ser o cujo, pode ser o qual, a qual, os quais, as quais, pode ser quanto, quanta, quantos, quantas, pode ser como, pode ser quando. Como. Como pode ser quando. Ok? Não se esqueçam disso. Deixar essa coisa bem clara aí, tá? Então vamos botar lá, aqui, ó. O homem que fuma, portanto, eu estou aqui nesse meinho aqui, ó, com a oração, né? Adjetiva, oração, né? Subordinada, adjetiva, tá? Restritiva. Vejam que se eu tentar ler daqui para cá, ó, que é a oração principal, ó, tente ler daqui para aqui. Você perceba que não tem lógica, ó. O homem diminui seus dias de vida. Perdeu a lógica. Eu só consigo entender essa lógica quando eu leio o período junto à oração adjetiva restritiva. Então, que fuma? Como é que eu diagramaria isso aqui? Assim, ó. O conjunto A, né, é o conjunto do homem, dos homens, tá? Então, aqui é homens, tá? E eu vou no conjunto B, venho aqui dentro, ó. Esse conjunto B que você está vendo aqui dentro representam o quê? Os fumantes. Pronto. Isso é restrição. Deu para entender claro agora? Ou seja, eu tenho um dado conjunto, eu vou lá e pinço uma parte dele. Comecem a raciocinar sobre isso. Por quê, professor Rodrigo? Porque isso tem a ver com sentido. Né? Quando eu digo o homem que fuma, não, estão todos. Então, eu lembro que isso tem a ver com interpretação de textos, tem a ver com pressuposição. Né? Um dos marcadores, presta atenção, um dos marcadores de pressuposição são as orações adjetivas. Ah, professor, quando você fala o homem que fuma, eu pressuponho primeiro que não são todos os homens e existem homens que fumam. Isso é marcador de pressuposição. Por sinal, convido a você a ver o nosso curso de interpretação de textos que está no site do aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Eu deixei o link aqui embaixo, beleza? Então vamos voltar lá, ok? Então veja, continua para cá. Então está aqui a adjetiva restritiva. O homem que caminhava na calçada direita olhava-nos com desdém. Veja, está aqui a minha oração subordinada adjetiva restritiva. Vejam que interessante este período terceiro aqui, ó. Período composto, em que eu tenho duas restritivas muito bonitas, ó. Olha, observem aqui as orações aqui, ó, que lutam, e observem aqui, ó, o que vencem, né? Então, os que lutam, ou seja, os lutadores, né, são os que vencem, portanto, são os vencedores. Observem duas orações adjetivas restritivas, né, que se referem aqui, ó, aos pronomes demonstrativos aqui, ó, reduzidos, ou seja, os quer dizer aqueles, né? Portanto, aqueles que lutam são aqueles que vencem. Que bonito, tá? Duas, portanto, vamos deixar essas duas aqui, orações, né, subordinadas adjetivas restritivas, ok? Os alunos que permanecerem na quadra, observem a ideia. Veja, que permanecerem na quadra após o toque. Veja que não são todos. Mas veja, os alunos que permanecerem na quadra após o toque serão suspensos das atividades escolares. Não são todos, portanto, marcador de pressuposição, né? E o que é que eu estou querendo dizer com 4? Que podem existir alunos que vão ficar na quadra, né? E certamente haverá alunos que irão para a sala de aula. Portanto, está aqui a minha oração subordinada adjetiva restritiva, ok? Beleza? Vamos agora às chamadas explicativas. Vamos lá. Explicam, estendem o significado, exprimem o sentido geral do substantivo antecedente.
Geralmente o substantivo ou pronome substantivo representam ser único. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Representam ser único. As adjetivas explicativas possuem um valor aproximado. Eu quero grifar isso aqui, quero falar sobre isso aqui, de um aposto explicativo. Podem, portanto, ser retiradas da oração sem prejuízo para o sentido. Aparecem na escrita isoladas por vírgulas. Então, quero também conversar sobre isso aqui. Eu tenho várias coisas sobre as quais eu quero falar. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Ora, vamos raciocinar. Ora, por que, professor, as adjetivas explicativas geralmente se referem a seres que são únicos? Porque quando eu tenho uma coisa só, a informação que eu vou prestar sobre ele é só sobre ele, é tudo. Por exemplo, quando eu me refiro de repente à minha mãe só tem uma. Se eu só tenho mãe e mãe eu só tenho uma, é natural que eu digo minha mãe, né, que possui hoje 76 anos de idade. Ora, essa informação se aplica na totalidade à minha mãe, não tem outra mãe. Portanto, oração adjetiva explicativa. Quando eu me refiro, sei lá, ao Papa, né, o Papa só tem um. É natural que eu faça adjetiva explicativa, porque eu vou, na verdade, criar uma informação para uma pessoa só. Logo, se é só para ela, eu não vou pensar mais nada. É normal que eu trabalhe com as chamadas explicativas, ok? Vamos lá. Próxima coisa. Essa é uma pergunta clássica. Professor, veja, as orações adjetivas explicativas, eu digo aqui, isso fui eu quem escreveu, possuem valor aproximado de um aposto explicativo. Aí vem uma pergunta que vocês sempre me fazem. Professor, a oração adjetiva explicativa é um aposto explicativo? A resposta é, e eu falo pela maioria dos gramáticos, né? A resposta é não. Por que não? Vamos lá, a primeira coisa. A maioria dos gramáticos, você pode pegar o professor Celso Pedro Luftes, Luiz Lindley Sintra, vocês podem pegar a Mini, vocês podem pegar o Evanildo Bechara, eles sempre vão falar que a oração adjetiva explicativa, ela se aparece, ela é semelhante. Alguns autores chamam a forma de, né? A semelhança de um aposto explicativo, mas elas não aparecem com a função sintática de aposto explicativo. Essa é a primeira colocação. Segundo, aposto é uma função exclusiva do substantivo. E a oração adjetiva, o próprio nome já está dizendo, pertence ao adjetivo com a função de adjunto adnominal. Então, o valor sintático da oração adjetiva explicativa é adjunto adnominal oracional. Terceiro, existe um aposto em forma de oração. E, por sinal, está num vídeo aqui nosso sobre as orações substantivas, que é justamente o quê? O aposto oracional ou a oração subordinada substantiva apositiva. Então, não digam que a oração adjetiva explicativa é um aposto explicativo, ela é semelhante. Uma coisa que é importante, que talvez, não sei quem está me vendo, se for algum professor, alguém, se você for estudar, não confunda aposto com aposição. Porque existem alguns autores que dizem a oração adjetiva explicativa se encontra em aposição. A posição é uma construção, é uma forma de deslocamento, geralmente um termo que está separado por algum sinal de pontuação, entendeu? Mas não tem nada a ver com a questão do aposto. O aposto explicativo é um termo também em aposição, entenda a questão. Então a posição é uma construção, o aposto é outra história, ok? Então vamos lá. E continuando, veja, aparecem na escrita, eu coloquei aqui isoladas por vírgula. Eu quero também falar sobre isso. Professor, só podem ser as vírgulas? A resposta é não. É que o mais comum é, de fato, que você se depare com orações adjetivas explicativas virguladas, mas nada impede que elas venham entre travessões. Nada impede que elas venham o quê? Entre parênteses. Nada impede, cuidado, que a oração adjetiva explicativa venha ao final do período e que você coloque só uma vírgula lá atrás, ou só um travessão e ao final um ponto. Então, assim, cuidado para não bitolar, ok? Beleza? Vamos embora então aqui continuando comigo, tá? Então, expliquei. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O homem, que é um ser racional, observe que a informação aqui se aplica na totalidade. Há uma coisa que eu não fiz, né? Vou fazer aqui que eu fiz no anterior. Vejam, as orações subordinadas adjetivas, vamos colocar aqui as adjetivas explicativas. Você poderia perguntar, professor, tem na teoria dos conjuntos da matemática,
Como é que eu posso apresentar essas orações adjetivas explicativas? Assim, ó, teoria dos conjuntos. Vamos lá. Eu tenho aqui um dado conjunto A, ok? E eu vou agora pegar um conjunto B aqui. Vamos pegar um conjunto B. Então, eu vou aqui o conjunto B. Agora, só que olha que interessante. Olha que interessante, ó. Conjunto B. Conjunto B, isso aqui, ó. Vamos riscar tudinho aqui, ó. E aí, como é que eu vou, professor, apresentar esse negócio aqui na matemática das orações chamadas orações explicativas? É isso aqui, ó. A é igual a B, ok? Então, na teoria dos conjuntos, A é igual a B, em relação às chamadas explicativas. Então, ó, o homem quer um ser racional. Então, tá aqui no meinho aqui a minha adjetiva bonitona, né? Adjetiva explicativa, ok? Veja que você pode retirá-la, ó. O homem age muitas vezes irracionalmente, não vai prejudicar, né? Então, por isso que eu digo que ela é o quê? Elas estendem o significado, elas explicam o significado do substantivo antecedente. Vamos dar uma olhada em outros exemplos. O Sol tá aqui bonita, ó, que é o centro do nosso sistema, tá? Então tá aqui a minha adjetiva explicativa, né? Jesus Cristo, que representa o maior ícone do cristianismo, tá aqui entre vírgulas. Ela se dirigiu para a mansão da família. Observe aqui uma adjetiva introduzida pelo relativo onde, ó. Tá aqui e a vírgula bonitona aqui atrás. Beleza? E agora, professor? Agora eu quero, para fechar esta aula, mostrar para você a questão do emprego da vírgula com as orações adjetivas. Distinção entre restrição e explicação. Primeiro, veja, eu não gosto e não defendo essa ideia, né? Que muitas vezes bancas de concurso, bancas de vestibulares, etc. e tal, elas gostam de fazer isso, que é o seguinte: algumas pessoas dizem, professor, oração adjetiva é simples, porque é só assim, o cara olha, se tiver vírgulas, ela é explicativa, se não tiver vírgula, ela é restritiva, prio, acabou. Eu não gosto dessa teoria, né? Se você pegar minha gramática, meu livro, você vai ver que eu falo na gramática que existem orações adjetivas que são, e eu dou a classificação de essencialmente restritivas, e orações adjetivas a que eu dou o nome de essencialmente explicativas. Ou seja, não é essa história de tira vírgula, põe vírgula e está tudo certo, não. Não é assim. Não é assim. Existem orações adjetivas que elas são necessariamente explicativas. Quando eu digo o Sol, que é o centro do nosso sistema, dado o contexto, e se eu estou me referindo a um único Sol, só pode ser explicativa essa oração e não há outra forma, ok? Mas não se esqueçam, eu comecei essa aula, aliás, quando eu cheguei à classificação, que eu disse uma coisa para vocês. Esta questão de restrição e explicação é de sentido, é de semântica. Inclusive, é um dos marcadores de pressuposição. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Observe, como já podemos estudar acima, as orações adjetivas se classificam em restritivas e explicativas. Entretanto, essa classificação não se dá meramente pelo emprego ou não da vírgula, como pensam muitos estudantes. Ser restritiva ou explicativa depende, na maioria dos casos, do sentido que se pretende dar ao substantivo antecedente. Portanto, a ideia, quando eu falo de sentido aqui, ó, é a preocupação com a semântica. Você vai precisar entender isso. Então, vamos ver lá. Número 1. A empresa possui 200 funcionários que moram em Olinda. Claro, a oração adjetiva está aqui ao final. Aí vejam que eu repeti a mesma estrutura embaixo, só que agora eu pus uma vírgula e coloquei a mesma estrutura. Professor, qual a diferença? Claro que a diferença é que aqui em cima está a adjetiva, né, restritiva, óbvio, e aqui embaixo se encontra a adjetiva explicativa. Só que qual o detalhe? É a mudança de sentido. Isso é totalmente diferente uma coisa da outra. Preste atenção. A pergunta é, veja, a número 1. Né? A empresa possui 200 funcionários que moram em Olinda. Eu poderia fazer uma pergunta para você. Né? A empresa só possui 200 funcionários? Essa é uma pergunta. Eu posso fazer outra pergunta a você. Eu posso dizer a você, olha, todos os funcionários da empresa moram em Olinda? Eles moram mesmo? É isso mesmo? Ora, a resposta para essas indagações, quais são? Primeiro, se eu estou diante de um processo restritivo, raciocine comigo. O que é processo restritivo? Restritivo é isso aqui, ó. Bolinha, né? Bolinha,
Quem é o conjunto A? Vamos olhar aqui, ó. Conjunto A, funcionários. Né? Então, funcionários é o conjunto A, ok? Quem é o conjunto B? Conjunto B que está aqui dentro, ó, esse conjunto B que está aqui dentro, tá? São o quê? Ó, esse conjunto B aqui. Aliás, esse conjunto B aqui é o quê? São os 200 funcionários, o quê? Residentes, ó, 200 residem em Olinda. Aí, olha, quando eu olho para isso aqui, o que é que eu percebo? Que existem, obviamente, outros funcionários. Você pode observar aqui, ó, que essa parte que está aqui, ó, representa o quê? Outros funcionários. Portanto, a empresa, pela lógica da restrição, pela lógica desta primeira aqui, a empresa o quê? Quais são os marcadores de pressuposição? A empresa possui, ó, possui mais de o quê? 200 funcionários. Claro. E olha, por essa informação aqui, ó, o que é que eu chego? Apenas. Aí uma coisa curiosa. Quando vocês forem fazer a análise de orações restritivas, uma dica que eu sempre dou, analise-as começando com só, somente, apenas, tão somente. Quando forem fazer a análise das orações ditas explicativas, comecem a análise de tudo, todos, todas, e vocês não erram mais. Beleza? Então, ó, nessa daqui, nessa daqui, ó, na primeira, apenas 200 residem em Olinda. Este é o raciocínio que eu tenho para a primeira. Agora, e para a segunda, professor? Muda tudo. Muda tudo. Veja que agora eu estou diante de um processo explicativo. E como é que eu analiso o processo explicativo, professor? Processo explicativo A é igual a B. Conjunto é igual. Portanto, pelo raciocínio aqui da última, ó, a empresa possui o quê? A empresa, ó, só possui, ó, 200 funcionários. E, ó, a ideia, todos moram em Olinda. Todos são residentes, né, da cidade de Olinda. Percebeu essa distinção? Percebeu? Isso é fundamental para o estudo das orações subordinadas adjetivas. Essa percepção do sentido que essas meninas possuem. Beleza? Isso é muito questionado em prova. Inclusive, com elementos sobre as ideias implícitas presentes nas orações adjetivas. Já disse a vocês, um dos marcadores de pressuposição, quando nós estudamos os chamados implícitos textuais, um dos marcadores é a oração adjetiva. Tá? Em seu papel de restrição ou de explicação. Vamos continuar lá que eu tenho mais exemplos para vocês aqui, ó. Vamos lá. Agora aqui. Vejam, olha essas aqui, ó. 3 e 4. Os discos antigos, observe que ele herdou de seu avô, né? Ó, não precisa dizer, né? Eu estou em cima, eu tenho a restritiva, né? Que ele herdou do seu avô. Aqui está a restritiva, óbvio. E aqui está a explicativa, tá? Aqui explicativa, ok? Explicativa. Qual a diferença? Em cima, olha, estão bem conservados aqueles que ele herdou do avô. Existem outros. E embaixo, todos os discos antigos dele ele herdou do avô e todos estão bem conservados. Percebeu? Aqui em cima, ó, eu começo com somente, né? Somente, é apenas, são as palavras-chave para a restrição. E aqui embaixo, professor, quais são as palavras-chave? Tudo, né? Todos, né? Todas, né? Para a explicação. E para terminar, vejam, número 5 e 6, os moradores de rua, observem, que têm sido vítimas de violência devem ser recolhidos para os abrigos municipais. E número 6, os moradores de rua, vírgula, olha, que têm sido vítimas de violência, né, devem ser recolhidos para os abrigos municipais. Uma pergunta para vocês: qual dos dois períodos está mais parecido com a realidade brasileira? O que é que vocês acham? Olha que pergunta bacana. Para a realidade brasileira, é restrição ou explicação? Sacou? Qual é a mais propícia à realidade brasileira? Você deve dizer, mais propícia para essa realidade brasileira, professor, é a explicação. Como é que eu analiso a questão aqui
dessa oração aqui dita explicativa. Aqui o pau tá comendo em todo morador de rua. Aqui todos têm sido vítimas de violência. Tá todo mundo levando pau e devem ser recolhidos para os abrigos. Em cima, professor, aqui somente, né, apenas os que estão sendo vítimas de violência e devem ser recolhidos para os abrigos municipais. Aqui na 5, eu pressuponho que existam moradores de rua que não estão sendo vítimas de violência, né? Embaixo não, é cacete para todo mundo. Beleza? E aí, maravilha? Curtiu aqui a nossa aula? Eu espero que você tenha entendido agora de vez, né, o que se chama de oração adjetiva e o porquê dessa questão de restrição e de explicação. Se você procurou, né, sobre função sintática do pronome relativo, é outro vídeo, procure aqui no nossa playlist que você vai encontrar. Como eu disse, peço a você que curta o nosso canal, indique o nosso canal aí para quem está estudando nossa língua portuguesa e precisa aí dos conhecimentos, dos conteúdos gramaticais. Tá bom assim? Para todos vocês um grande abraço, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo.